Oi, tudo bem com vocês? O que foi? Fala galera, tudo bem com vocês? E mano, hoje estamos aqui com mais um vídeo. Só que hoje não é vídeo de games nem nada. Hoje é um vídeo de cinema, né? Pra eu falar sobre um pouco de cinema. Só que não, é um vídeo crítica. É um vídeo que conta a história do filme chamado The Flash. E dá pra ver pela luminária aqui, né? Mano, muito bonito. Eu não resisti. Eu achei muito bonito. E eu também achei outra coisa muito bonita. O filme, não foi o CGI. Eu achei o filme bonito. Então, vamos conferir as minhas críticas e a história de The Flash. Tudo começa com Barry Allen atrasado para o trabalho e tendo que tomar seu café às pressas. Porém, Alfred o chama para resolver um problema em Gotham, onde basicamente o setor leste estava desabando. Após o nosso ligeirinho chegar a Gotham, basicamente tudo no setor leste estava desmoronando, desde o chão e basicamente o caminhão. Porém, o Barry consegue salvar todo mundo, né? O nosso ligeirinho consegue ser rápido o suficiente para salvar todo mundo dessa enrascada. Enquanto o Barry tentava minimizar os danos do setor leste, inicia-se uma cena de perseguição envolvendo o nosso queridíssimo morcegão. Só que por mim, eu não acho que ele é muito querido porque ele é feito pelo Ben Affleck, que não é o melhor Batman possível. Que estava atrás do filho do Falcone, que carregava uma toxina muito, mas muito perigosa. Enquanto isso, o setor leste, que ainda estava desmoronando, havia alguns funcionários dentro do prédio, porém só uma ficou para o lado onde a direção, que iria cair o prédio, porém estava desmoronando aos poucos, onde estava repleta de bebês. Enquanto arrumava a parte interna do setor leste, Barry se questiona se ele é o faxineiro das cagadas da Liga da Justiça. Continuando com a perseguição do nosso morcegão, a polícia entra no meio para tentar parar o Falcone, o filho do Falcone, onde basicamente eles levam tiros, eles são amassados e são basicamente triturados e arrasados, onde Batman tem que lidar com alguns travessos para poder passar de toda essa dificuldade. Quase sem energia, o nosso Barry Allen pensa que havia acabado tudo. Só que o setor leste acaba caindo, junto com o bebês e basicamente a funcionária. E com isso ele tem que resgatar todo mundo. E começa a cena em câmera lenta, onde basicamente tudo fica lento e o Barry tem que salvar todo mundo um por um. Porém, como ele tá com falta de energia e tudo vai ficando menos lento, ele tem que comer alguma coisa. Aí começa a cena dos bebês de CGI, tá? Que lindo, cara! Que eu vou dizer que o CGI tava aceitável pra mim. Então, The Flash. O Flash basicamente recupera suas energias e salva todos os bebês. E eu vou criticar uma coisa, o CGI. O CGI do cachorro é muito melhor do que o CGI dos bebês. Pois então, o Flash salva todo mundo, salva a funcionária, salva os bebês da catástrofe da queda do negocinho que acabou de cair na tela. Então, salvando todo mundo, o Alfred disse que ele fez um bom trabalho e tudo mais. Voltando para a cena de perseguição do nosso morcegão, descobrimos o quê? Nada, porque basicamente o filho do Falcone continua fugindo, e o Batman corre atrás. Porém, no meio do caminho, ele acaba perdendo a Batmoto dele, o que não é muito bom. E enquanto isso, os vilões, basicamente os caras que estão fugindo da perseguição do morcegão, fazem eles correr no chão que nem um tapete, e basicamente vai derrotando um por um. Pena que, quando ocorre um pequeno incidente, eles ficam perto de cair na beira, onde se a toxina caísse na água ia dizimar metade de Gotham. Porém, eles são salvos pela participação especial da Mulher Maravilha, onde basicamente ela só tá aí pra dar um oi e depois ir embora. E aí dá as piadas do Laço da Verdade, onde a gente descobre verdades do morcegão e verdades sobre o Flash, onde a gente descobre que ele nunca tinha feito o bem bom, pagando um mico bem grande. É engraçado saber disso? Então... só engraçado mesmo, então. Depois de tudo, Barry volta para tomar o seu café da manhã para pagar o atendente totalmente que fala da vida social dele sozinho. Chegando atrasado para o trabalho, Barry Allen é muito mal recebido pelos seus colegas e leva uma bela bronca do chefe, onde basicamente Barry, mesmo atrasado, ele pede para que eles desacelerem em relação ao caso do pai dele. Pena que ele leva outra bela bronca em relação a isso e acaba tendo que pegar um cafezinho para o próprio chefe. E mesmo tomando bronca do chefe e tendo que pegar um cafezinho, Barry continua investigando algumas provas em relação ao caso do pai dele. Após isso, Barry se depara com seu interesse amoroso, Iris West, que já foram colegas de faculdade. Eu já gostei muito mais dessa Iris do que a da série, da CW, porque ela era muito chata.
Após uma breve conversa entre os dois, Barry volta para casa para conversar com seu pai, que está preso na prisão de Iron Heights, onde Barry diz arranjar uma prova graças à melhoria de imagem das empresas Wayne. Porém, como ele não olha para cima nas câmeras, a prova de que ele poderia ser inocente é nula. Então, o pai do Barry insiste para que ele viva a vida dele e pare de se preocupar com ele. Barry volta para casa onde morava junto com os pais e rola um grande de um flashback. Nesse flashback, nosso pequeno Barry Allen encontra dificuldades para resolver o dever de casa. Porém, a sua mãe o aconselha que nem tudo tem solução e que é melhor desistir. Porém, na primeira vez que Nora Allen foi no mercado, ela esqueceu de comprar uma lata de tomates verdes, o que ocasiona que o pai teria que comprar, causando a morte dela. Com a ligação encerrada com seu pai, Barry fica triste e começa a correr, superando até a velocidade do som, onde basicamente cria-se a cronosfera, onde basicamente é capaz que ele viaje no tempo, onde basicamente ele vai recriando todos os momentos em que viveu, voltando no tempo, onde aparecem vários bonecões de CGI. Eu vi essa cena e comparei com o Expresso Polar. Eu ainda acho o CGI muito aceitável. Que lindo, cara! Barry fala para Bruce que conseguiu viajar um dia no tempo, porém, o nosso morcegão recomenda para que ele não faça isso de novo, mesmo que seja para salvar seus pais e a mãe de Barry. Após Bruce ir embora, Iris chega para eles conversarem e que ela pede desculpas por tudo que aconteceu antes. Mas se o Barry pensou que ia rolar o bem bom mesmo com uma cervejinha, não vai rolar. Porém, meus amigos, mesmo que não tenha rolado bem bom, após Barry e Iris conversarem, Barry teve a ideia de mudar o passado de uma maneira indireta. Isso sem que sua mãe, ou ele mesmo pequeno, os veja. Pois assim, Barry acaba viajando no tempo para a época que a sua mãe foi pela primeira vez no mercado, onde basicamente o plano do nosso ligeirinho é basicamente colocar a lata de tomate verde no carrinho. Assim, o pai não teria que ir no mercado por uma segunda vez e ela não seria morta. Após mudar o passado e alterar o futuro, Barry se depara com vários momentos felizes com a sua mãe viva. Porém, para a dúvida do nosso ligeirinho, aparece outro velocista que o expulsa da cronosfera e o manda embora da viagem no tempo. Após os casos anteriores de viagem no tempo, Barry se depara com a sua mãe viva e tudo estava como seu plano infalível havia planejado, onde basicamente ele quer viver novos momentos, sendo que ele já passou todos esses momentos não de uma forma muito direta, e sim no automático. Porém, a gente se depara com um Barry totalmente diferenciado, já que o tempo em que o velocista expulsou o Barry principal de tudo foi para quando ele tinha 18 anos. Eu vou ficar chamando eles de um Barry que é bobão, que é esse aí, e o outro que é um Barry muito sério, que é o nosso principal. Entre outros planos infalíveis, era drogar ou dar um soco bem rápido no bobão. Esses planos infalíveis são descartados, já que era o dia em que o Barry com 18 anos, o bobão, teria que ganhar os poderes. Já começa que esse plano infalível não deu certo porque os dois já se viram, coisa que viagem do tempo não pode proporcionar. E taca a referência de Volta para o Futuro. Temendo que não exista um futuro, o Barry sério leva o Barry bobão para onde o Barry sério fez estágio, onde eles invadem e basicamente a ideia deles é recriar o processo que deu os poderes para o Barry sério, que foi no dia exato 29 de setembro. É nessas horas que eu tenho pena do personagem, porque o Barry bobão não sabia que ele ia tomar um raio que atingiria os produtos químicos que atingiria ele. Após a confusão que eles têm em relação aos poderes, o raio acaba atingindo os dois Barry Allens, o sério e o bobão. Pois então, o dente também do Barry sério cai na boca do bobão, onde o Barry bobão conseguiu os poderes. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O que aconteceu com o Barry sério? Eu vou te dar algumas tentativas. 1. Ele ficou lento. 2. Ele perdeu o encontro com a Iris West. Ou 3. Ele quis correr como se fosse um trouxa. Essa cena é muito comédia, irmão, é muito boa. Se você respondeu tentativa 1, parabéns, você é um trouxa. Dito isso, o Barry bobão só percebe que tem poderes quando o Barry sério fala que ele tem poderes. E perdeu os dele. Então, basicamente, o cara do nada mete o loucão, mete o ligeirinho, né, a referência, e ele sai correndo por aí. Eu poderia estar falando mal do personagem, falando que é idiotice ele sair correndo por aí. Mas, irmão, se fosse tu ou eu, irmão, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia ficar correndo por aí com um sorriso bobão no meio da rua. Após causar o caos no meio da rua, o Barry bobão volta pra casa nu, com um pandeiro cobrindo sua parte íntima masculina. Então o Barry sério tenta ensinar tudo que ele sabe sobre os poderes e a roupa em relação ao Barry bobão. O Barry sério acaba tendo que ensinar a questão dos poderes e empresta sua roupa
mas o Barry bobão não leva nada a sério. E nessa linha do tempo, o Marty McFly de Volta para o Futuro é interpretado pelo Eric Stoltz. E como nos eventos do Homem de Aço, aparece o General Zod, onde basicamente ele tá ali só pra conseguir o kryptoniano invasor que tá na Terra. Sem falar na destruição da Terra e de milhões de pessoas. A gente descobre que o nosso Barry sério, ele participou dos eventos de Homem de Aço, onde tudo estava sendo destruído e era quando ele estava aperfeiçoando o traje. Ele tentou salvar o pai e uma criança, só que infelizmente só conseguiu salvar a criança porque o pai foi esmagado pelos destroços. Voltando para casa do Barry Bobão, eles vão em busca da Liga da Justiça, onde nessa linha do tempo o Barry Bobão divide o apartamento com os colegas de trabalho do Barry sério. E que nessa linha do tempo a Liga da Justiça era basicamente o seguinte: Cyborg ainda era um astro do futebol, a Mulher Maravilha era um site de mágica, e quando eles vão buscar pelo Aquaman, o pai dele basicamente não se casou com a Rainha de Atlântida, e que o Arthur é um cachorro, onde tem uma piada em relação que ele é casado com uma gorda que é chamada de Rainha de Atlântida. Só agora que ele percebe a cagada que ele fez, quando nessa linha do tempo ele fez com que o Eric Stoltz fizesse o Marty McFly, e onde a Liga da Justiça não existe. Após saberem da existência de um Batman nessa linha do tempo, os dois Barrys vão para a mansão Wayne, onde tem várias referências em relação ao filme do Edward Norton. À procura de Bruce Wayne, os dois Barrys são atacados por um velho barbudo e cheio de cabelo, onde ele taca um monte de panela nos dois Barrys, onde o Barry sério leva uma porrada, enquanto o Barry bobão se desvia de tudo. Descobrimos que na verdade esse velho barbudo era o Bruce Wayne, onde basicamente ele se aposentou desse título de Batman, já que não havia mais crimes, já que Gotham se tornou a cidade mais segura do mundo. Então, o Barry tenta explicar que afetou o nascimento do Bruce após mudar o passado. O Bruce explica que com a viagem do tempo que o Barry fez, não só ele alterou o passado, mas também alterou o futuro. O Bruce explica que essas linhas do tempo, quando elas se misturam, se juntam, elas formam o multiverso. O Bruce decide não ajudar os dois Barrys, então eles acabam basicamente procurando a Batcaverna, onde eles encontram o clássico, dos clássicos da Batcaverna dos filmes do Edward Norton. Por mim, o melhor fanservice, na minha opinião, do Batman. De um baita fanservice para uma briga entre dois irmãos. Entre o mais novo e o mais sério. Onde basicamente um fica citando a mãe do outro, já que o Barry bobão não sabia de nada. Que pena. Porém, os dois se resolvem e o Barry bobão tira uma sonequinha. Enquanto o Barry sério fica à procura do Superman. E ele conversa um pouco com o Batman e descreve que o que ele disse sobre a linha do tempo não se pode passar mais do que destino. E ele permanece à procura do Superman. Mais fanservice é impossível. Olha quantos trajes! O Batman encontra a localização, do Superman, onde basicamente eles teriam que ir para a Sibéria, na Rússia. Primeira vez que eu vejo o Batwing. Que personagem carismático e nostálgico, viu? Após isso, eles vão em direção à Sibéria, onde basicamente é onde está o Superman, o possível Superman. E enfrentando o frio da poxa, onde basicamente eles descem o local para procurar o Super-Homem. Porém, eles são atacados pelos guardas. Câmera lenta. Onde o Batman do Edward Norton basicamente desce o sarrafo em todo mundo. Meu Deus do céu, que morcegão. E eu me pergunto como é que um personagem desse ficou fora do cinema por tanto tempo. Eles vão à procura do Superman, porém só havia uma mulher lá com uma roupa, ou seja, uma kryptoniana. Onde basicamente qualquer filme de super-herói, os guardas são um saco, que perseguem eles até quando eles sobem no elevadorzinho, no foguetão. Onde esse plano de fuga dá tudo errado, os caras estão tudo jogado e os guardas conseguem pegar eles. Porém, a nossa kryptoniana dá um sarrafo em todo mundo, Ela dá sarrafo em todo mundo. Já que ela absorveu um pouquinho do sol, porém não estava totalmente fortalecida. Aí a gente descobre que essa kryptoniana, na verdade, era a Supergirl, ou seja, a Kara Zor-El, que após tomar um pouquinho de vitamina D, ou seja, do sol, ela recupera os poderes e decide não ajudar ninguém. O Barry tem a necessidade de recuperar os poderes. O Edward Norton se oferece para ajudar, porém, o Barry explica que vai ficar para lutar para essa linha do tempo, já que é onde a sua mãe está viva, e o Barry bobão não sabia de quase nada. Uau! Com a Supergirl indo ver como é que estava a situação com o General Zod. Como não entregaram o kryptoniano invasor, Zod decide entrar em uma guerra contra os humanos. Enquanto isso, na Batcaverna, o Barry e o Bruce decidem recriar todo o acidente. Porém, o Barry diz que está totalmente seguro, porém também o Bruce diz que isso é pura loucura. Pois então, pediu o raio veio, e então eletrocuta o Barry e os produtos químicos. De um slow motion eletrocutado para um queimadinho e tostadinho. Porém, os circuitos fritam, então basicamente o Barry iria perder os poderes? Não, porque basicamente a Supergirl alça o voo e leva ele para tomar um choque lá no céu. E após uma linda conexão entre os dois Barrys, o nosso Barry sério recupera os poderes. E aí inicia a montagem do traje do nosso Barry bobão, que fica muito estranho. O
Barry acaba tendo um pesadelo com aquele velocista. O Barry recupera os poderes e o traje, enquanto o Barry Bobão continua com o traje improvisado. Eu vou dizer que a personagem da Supergirl não foi muito bem desenvolvida porque o filme não permite. Mas em relação a isso, é bom, é bom. Após isso, eles se unem para formar o mini-grupo da Justiça. Após isso, eles fazem a famosa pose de quebrada, brincadeira, pose de super-herói. Onde, basicamente, o nosso grupo de super-heróis vai ter que enfrentar os humanos e os kryptonianos. Dito isso, é muito tosco essa roupa do Barry Bobão. Enquanto isso, a máquina planetária está destruindo o mundo, basicamente matando milhões de pessoas. Vocês lembram do Superman? Que pena, porque o personagem morreu, tá? Quando ele ainda era bebê. E que segundo, né, o General Zod, ele disse que o Kal-El não sobreviveu. O Batman fica enfrentando as naves kryptonianas, a Supergirl fica enfrentando o Zod, e enquanto isso, os nossos Barrys ficam enfrentando o exército kryptoniano um por um. Essas cenas de luta ficam maravilhosas no CGI. Uau! O CGI continua sendo muito aceitável pra mim, mas o que salva eu acho que é a música de fundo do filme entre as cenas de luta. A Supergirl, ela encurrala o Zod e acaba o nocauteando. E os Barrys continuam derrotando um por um o exército kryptoniano e o Bruce vai atrás do grandão, né, que é a nave. Como tinha o escudo, basicamente o Bruce acaba se ferrando e não consegue ejetar. Enfim, a Supergirl é empunhalada pelas costas, infiel, né, basicamente, e o sangue dela é levado com o Zod, então ela é morta. Sem falar que o Bruce também morreu, né, tentando se sacrificar para poder destruir as naves. Então a ideia genial dos dois Barrys após toda essa catástrofe é voltar no tempo, onde basicamente os dois resolvem alterar algumas coisas para evitar que todos morram, fazendo com que o Batman não atacasse a nave que tinha um escudo, enquanto o Barry Bobão ajudava a Supergirl a enfrentar o General Zod. Porém, não muda nada, porque a Supergirl acaba morrendo da mesma forma e o Bruce também acaba morrendo, já que ele tenta lutar contra o gigante kryptoniano, porém, de tanta pancada que o cara levou, o cara ficou até com sangue na boca a ponto de morrer. E morreu. O Bobão consegue um novo atributo, um facão no braço. Porém, eles tentam reverter tudo, porém, o Barry Bobão fica tentando reverter tudo, né, tentando ajudar, só que as inúmeras tentativas que ele tentou ajudar todo mundo, falhou. O moleque estava basicamente se ferindo todo. É um evento repetitivo, não importa quantas vezes o Barry Bobão tente mudar as coisas, vão acabar tudo na mesma. É como Nora Allen dizia, nem todo problema tem solução, às vezes é melhor desistir. Arrasei nessa parte, hein? Locutor do caramba que eu sou, tá? Após isso aparece o outro velocista que com o rosto fica muito estiloso, que impediu o Barry sério de voltar para o presente, onde basicamente o Barry sério é abatido e a gente descobre que existem outros mundos. Dito isso, a identidade secreta desse velocista é nada mais nada menos do que o Barry com 18 anos. E foi um fruto das tentativas de salvar aquela linha do tempo. Dito isso, temos os seguintes fanservices. O Superman do George Reeves no seriado dos anos 50. Só agora que os mundos colidem, hein? Não diga! Digo. Que coisa! Jay Garrick como Flash. E eu acho que é o mais esperado, né? O Superman dos anos 80, Christopher Reeves. É tanto fanservice que eu tô amando até. E a presença da Supergirl de 84. O Batman do seriado, que é do Adam West. Pra mim, o fanservice mais surpreendente foi esse. O Superman mais bizonho, que é o Nicolas Cage. O cara faz um motoqueiro fantasma e tem que utilizar um monte de músculo pra poder... sei lá. Mesmo que tenha sido tudo em CGI, eu ainda amei toda a experiência desse fanservice. Cê é louco, olha o olhar do homem, tá brabo, hein? Enfim, o que eu posso resumir é, o Flash Bobão, que foi de inúmeras tentativas desse resultado aí, basicamente acaba matando a sua versão mais jovem, né, antes de tentar tudo isso. Pois então, um é morto e um vira pó, onde basicamente os dois morrem, e basicamente para os mundos não colidirem, o Barry sério decide voltar no tempo para consertar toda a baboseira que ele fez. Só agora que eu vi que a cronosfera lembra aquele relógio de areia. Enfim, o Barry volta disfarçado para o mercado, com preço e código de barras em toda a roupa que ele está usando, e acaba se despedindo da mãe e basicamente gera uma cena de drama que para mim foi muito triste, por causa da música de fundo. Ele retira a lata de tomates verdes, tudo por causa disso. E é isso, basicamente ele devolve tudo, porém ele volta, né, basicamente, e vai para o caso do pai dele, que era o dia do julgamento antes de alguns minutos quando ele voltou do tempo. Onde basicamente o pai dele nessa gravação nova aparece mostrando a cabeça, o que prova que ele é inocente. Isso porque o Barry mudou as prateleiras das latas de tomates verdes. Enfim, tudo acaba no final feliz, com o Barry chamando a Iris para um jantar e tudo mais.
sorrisinho na cara do moleque. Atendendo a ligação do Bruce, e quando o Bruce aparece, era o George Clooney. Pouco memorável. Um pós-créditos que eu não entendi. E, por fim, é o fim. Acabou. Acabou. E com isso, vamos lá. Meu Deus, que transição magnífica, cara! Mano, eu fiquei muito feliz com isso. Olha isso aqui, viado. Ó, é muito bonito a pipoqueira. Ó. Ó. Toma! E, mano, olha, vocês já viram, né? Vocês já viram. Que resumo lindo, né? E, mano, agora eu tô aqui com as minhas críticas. O que eu achei do filme e tudo mais. O que eu vou criticar primeiro vai ser a história. A história não é perfeita. Isso é óbvio. Mas a história consegue me prender do início ao fim. Então, eu acho que o filme perde um pouco quando ele quer fazer algo novo e ganha quando traz personagens carismáticos e novos, que é a questão do Batman e, pra mim, a Supergirl, né, que é pouquíssima desenvolvida porque o tempo do filme não permite, mas tudo bem. A questão dos personagens. Os personagens são bons. Eu gostei de todos. O Barry Bobão, que eu ri pra caramba, porque, mano, o cara tem 18 anos. Eu tenho. Não vou falar a minha idade, mas. Mano, o cara me fez rir pra caramba. O Barry sério, que às vezes é engraçado, mas eu entendo que ele é a parte séria do grupo, do pensamento, mas é massa. O Batman também é muito bom. O Michael Keaton atuando muito bem. Já o Ben Affleck, ainda bem que ele apareceu menos, né? Porque não faz sentido o Ben Affleck estar aqui. Também não faz sentido o Michael Keaton, mas o Michael Keaton é muito melhor como Batman do que o Ben Affleck. A Diana, que aparece pra dar um oi, depois dar um tchau, não sei nem porque ela apareceu. E a Supergirl, que eu já falei, né? É uma personagem muito boa, porém o tempo de vídeo não permite que ela se explique mais, a gente conheça mais as personagens, a personagem, né? E depois dos personagens, eu quero criticar a diferença, né? Porque muita gente fica comparando. Quando viu o filme, comparou com a série da CW. E, mano, eu acho que. Não sei. Eu gosto muito dos dois, porque os dois, pra mim, foram exatamente iguais. O que eu queria no filme do The Flash, do filme, eu queria basicamente um filme divertido, que nem a série da CW. Um filme que pelo menos tenha drama e uma pitadinha de cuidado. E foi o que eu recebi. Não tem todo esse cuidado em relação ao CGI. Mas o da CW também não tem um cuidado com o CGI. Porque, mas muita gente compara por causa do dinheiro que foi utilizado. Dinheiro que foi pouco para a CW e dinheiro que foi muito para o filme. Mas eu acho que a produção de The Flash em questão do CGI é um pouco melhor, mas tudo bem. Enfim, eu gostei do filme, me divertiu do início ao fim. E para comparar uma última coisa antes que eu queria criticar, era em relação a uma coisa muito importante, que é a questão dos fanservices. O que esse filme mostra de fanservice não está escrito. Porque o filme, ele, como eu já disse, ele quer mostrar muita coisa nova, mas ele não tem uma cara específica. O filme é muito divertido, mas o rosto dele é o fanservice. O rosto dele é mostrar tudo, tudo pros fãs. E eu não acho ruim, eu acho ótimo, porque faz um monte de referência que os fãs gostam, mas eu acho que o filme tentou suprir a necessidade de tempo de tela por fanservice. Mas isso aqui não é um problema. Eu gostei bastante, já falei. Agora, o que eu queria que não tivesse acontecido. O final, eu acho que o final não foi o que eu esperava. Eu esperava um final mais. Um pouco melhor, mas eu achei divertido. Inclusive, a tela de encerramento do filme. A tela de encerramento do filme é muito boa também, que é a cena. Que é a visão do cachorro em relação ao Barry salvando os bebês. O que eu acho muito bonito. Mas, enfim, é meu vídeo crítica. Eu vou dar uma nota 7,5 de 10. Eu dei a mesma nota para a série da CW. A série da CW não é perfeita, porque é como todo mundo já sabe. A série começa muito bem, mas vai degradando, vai subindo para a segunda temporada que melhora muito, para a terceira já cai um pouquinho, para a quarta já despenca, para a quinta já não é mais a mesma. É a mesma coisa. Os dois, a iluminação, os dois, as duas produções de The Flash querem trazer coisas novas. Porém, não é coisas novas que os fãs querem. Os fãs querem algo dos quadrinhos, os fãs querem algo da CW. Pelo menos a série da CW mostrou.
Mas enfim, pra mim, as duas produções estão na mesma nota, 7,5. Eu espero que você não fique decepcionado, mas eu ainda acho o CGI aceitável. Eu não fiquei incomodado com o CGI. E agora uma opinião minha em relação à bilheteria do filme. Esse filme já saiu de cartaz do cinema daqui, onde é que eu moro já, e, mano, quando eu comparo a questão, é que basicamente é o seguinte, por mim, esse filme é bom, mas esse filme vai sofrer com bilheteria por quê? Porque o ator principal, que é o Ezra Miller, que atua bem como Flash, ele fez muita cagada, mas isso não me incomoda. E, mano, acho que a produção, porque ficou naquela troca, né? Troca de diretor, troca de roteiro, algumas trocas, tudo trocado pra depois o filme ser adiado tantas vezes que agora foi lançado. E, enfim, é uma nota 7,5 pra mim, não é um 8 porque eu não sei, na realidade, acho que eu poderia ter dado uma nota maior se o filme pudesse ter me mostrado algo mais di- divertido não, divertido eu já me diverti, mas algo mais surpreendente. Embora que eu fiquei bem surpreso, mas o que eu acho estranho é a explicação da linha do tempo. Então, basicamente é o seguinte, 7,5. Por que não poderia ser um 8, 8,5? Por quê? Porque eu não me surpreendi muito com o filme, pensei que ia ter coisa melhor. E porque basicamente o filme fica muito preso em relação a essa questão de explicar a viagem do tempo. Mentira, é o oposto, não ficar preso. Mas é porque eu acho que a explicação do Michael Keaton, na cena que ele tá falando com o Barry, é muito diferente, porque ele explica que quando o Barry volta no tempo, pro passado, para mudar tudo, alterou o passado, que é por isso que o Michael Keaton agora é o Batman, e pro futuro, alterou o passado e o futuro, né, que é a linha do tempo em que eles, né, que o mundo vai ser destruído e que não tem conserto, e que, né, não tem solução e tem que desistir. Então, eu queria dizer que o Dark Flash, né, que é o Barry Bobão, né, de resultado de tantas tentativas de tentar consertar tudo, eu acho que ele é um pequeno furo, tá? Não vou dizer que é um filme ruim por causa dele, não. O que eu acho é que a explicação do Michael Keaton em relação à linha do tempo, a explicação sobre a linha do tempo nesse filme é muito pouco valorizada. Mas, enfim, o que eu achei do filme, divertido, curtam a experiência, se puderem assistir. Já deve ter saído para várias plataformas aí. E, poxa, é um filme divertido. Vale a pena assistir, vale a pena a experiência. E, mano, nada que eu utilizei aqui nesse vídeo é para causar problemas. Nada desse vídeo é para causar problemas. Tudo aqui é pro seu entretenimento e o meu trabalho. Meu trabalho aqui não é um trabalho, né? Mas tá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram porque durou uma semana. Eu sei que foi muito tempo. E, perdão. Então, tchau. Eu tô todo quebrado, então, por isso que eu... Tchau.